Se alguma vez você já se imaginou saindo na porrada com uma criatura aleatória, saiba que você não está sozinho. Há algum tempo atrás, uma discussão maluca explodiu na internet. 100 homens versus um gorila adulto. Quem venceria? Bom, eu nem preciso dizer que, independente do resultado, se a comparação fosse um humano versus um gorila adulto, para muitos, essa discussão nem teria chegado longe, e ser esmagado ainda seria o menor dos problemas. Ainda assim, nós constantemente nos pegamos pensando como seria enfrentar uma ou outra criatura, mesmo que na maioria das vezes percamos miseravelmente, já que a nossa lataria é tudo menos resistente. Nosso destino é, por esse motivo, perder de forma patética. Ou será que não? E se usarmos o que realmente nos torna perigosos? Observei que na maioria das comparações entre humanos e criaturas, nosso verdadeiro poder é negligenciado. E nesse vídeo iremos usar tudo o que temos direito. Nossos inimigos serão as mais terríveis e mortais do universo mitológico, mas que ainda assim têm fraquezas específicas, e nós humanos somos mestres em explorar pontos fracos. Então, com um arsenal moderno e armados até os dentes, quais deles nós conseguiríamos vencer? Mas é claro, sem apelar para níveis nucleares. Pelo menos nesse vídeo. O primeiro da lista é ninguém menos que o Minotauro, a besta carnívora da mitologia grega, descrita nas Metamorfoses de Ovídio e na famosa lenda de Teseu. Na mitologia clássica, ele não tem poderes ou habilidades extravagantes, apesar de que possuía uma certa quantidade de sangue divino, já que sua mãe era filha do deus Sol Hélios e de uma ninfa do mar. O pai dele era o Touro de Creta, uma fera divina com força superior. E dessa bizarrice toda, é óbvio que não ia sair boa coisa. Ele é descrito como monstruoso, uma criatura com metade touro e metade humana. Geralmente, a parte de cima é de touro, e a inferior é humana, apesar de ter versões que dizem o completo oposto. Sem habilidades ou manifestações divinas, o Mino se garante só no shape e na força bruta, com um corpo que mistura características de um touro, mas com uma postura ereta como a de um humano. Se compararmos com um touro real, que pesa entre 800 a 1000 kg e gera até 5.000 newtons de força, o Minotauro, que é mais forte que um touro adulto, seria um adversário físico temível, capaz de esmagar ou perfurar qualquer um com seus longos chifres fatais. Sem esquecer que em algumas representações modernas ele é retratado usando um machado pesado, apesar de que na lenda clássica ele confie só na força mesmo. Cientes de tudo isso, num confronto sério e direto contra o terrível Minotauro, ele seria completamente obliterado, sem meio termo, sem sequer sentir o gostinho do suspense. Isso por duas razões óbvias. Apesar do sangue divino, o Minotauro ainda é mortal. Em sua própria história, Teseu o matou com uma espada simples, que se comparada a um fuzil de assalto como um M16, com munição de 5,56 mm, perfuraria seu peito em milissegundos, causando hemorragia fatal. Mesmo que fosse um Minotauro de adaptações modernas, a diferença do tratamento seria apenas trocar a arma por uma mais pesada. Ele pode ser forte, mas sua força não vale nada contra um disparo de 200 metros. O segundo motivo é a inteligência limitada. Querendo ou não, o Minotauro é uma fera estúpida, sem raciocínio complexo. Ele não é do tipo que planeja emboscadas sofisticadas, nem usa estratégias, se comparado aos humanos, que podem formar esquadrões armados, drones de reconhecimento e até algumas granadas. Era fim de jogo. Se ele tentasse fugir, nada que algumas armadilhas automáticas não resolvessem. Mas pra ser sincero, acho que não precisaria de metade disso. Vitória extremamente fácil para os humanos. Ouvir esse som em uma área deserta seria a última coisa que você iria querer. Com toda certeza, o lobisomem é uma das criaturas mais aterrorizantes e famosas do folclore europeu, e no Brasil não é diferente, principalmente nas áreas rurais, onde a história costuma ficar mais tensa. O que torna um lobisomem tão assustador e letal é sua força descomunal, acompanhada de um instinto e reflexos aguçados, dignas de um caçador do mais alto calibre. Sua força pode ser comparada a de um urso adulto ou lobo gigante, já que ele pode destruir portas e arremessar pessoas como se fossem brinquedos. Ou seja, sua força é aproximadamente 5 a 10 vezes maior que a de um humano médio, adicionando as garras e presas, capazes de triturar ossos em um único golpe, ou mordida. Assim como sua agilidade monstruosa, ele se torna uma verdadeira besta sanguinária,
vagando em noites de lua cheia atrás de vítimas em potencial. E se formos pôr em conta o lobisomem moderno, aí que o negócio começa a ficar ainda mais complicado. Não vai ser qualquer arma que vai derrubá-lo. Para início de conversa, primeiramente seria preciso acertar o maldito cachorro mutante, o que não seria tarefa fácil sem uma arma de assalto e muita, mas muita prata, já que possuem regeneração avançada a ponto de se curar em minutos enquanto tentar arrancar sua cabeça, e só a prata poderia neutralizar esse efeito. Sim, já pode ir derretendo as colheres e brincos da sua avó, porque sem prata é impossível parar o monstro. Não só ele, como diversas criaturas amaldiçoadas. A ideia no misticismo é que prata é associada à pureza, tanto pelos mitos quanto pela própria medicina antiga. Na verdade, até hoje, ela se revelou bastante útil na medicina moderna por possuir propriedades purificadoras e estabilizadoras. E é por isso que tem aquele velho boato de que vampiros não têm reflexo no espelho, já que os primeiros espelhos eram feitos de prata polida. E o vampiro, sendo uma criatura amaldiçoada e má, não poderia ser refletido no espelho, já que, em teoria, ele purifica completamente o mal. Mas enfim, o que nós temos que seja capaz de derrubar um lobisomem? Fazendo uma comparação rápida, um urso pardo que pode chegar de 200 a 600 quilos, que são os mais próximos de tamanho e resistência de um lobisomem, que é entre 100 a 200 quilos, pode aguentar de 3 a 5 tiros de um rifle antes de cair, o que depende do calibre e também do alvo, já que o objetivo é acertar os pontos vitais. E a arma ideia para isso é um rifle de alto calibre, tipo uma 300 Winchester Magnum, que entrega 4.000 joules de energia, capaz de perfurar o crânio de um urso a 100 metros. Mas tá, convenhamos que um lobisomem é muito mais complicado. O bicho não fica parado e, com certeza, não vai vir correndo em linha reta. Em curto alcance, uma espingarda tática calibre 12, como uma Benelli M4, com munição slug de prata, 3.000 joules, é letal, capaz de arrancar membros e destruir órgãos vitais. De brinde, granadas de fragmentação com estilhaços de prata. Uma M67 modificada, por exemplo, só para garantir. Para esse confronto, o ideal seriam de 4 a 5 homens treinados, em curta e longa distância. Com certeza, não seria tarefa fácil, mas ainda assim, não seria páreo para nossa criatividade. O último dessa lista é o vampiro. E o arsenal dele não é brincadeira. Para saber que tipo de armamento ou equipamento poderíamos usar, vamos ver quais são eles. Começando com a imortalidade, ou melhor, longevidade, já que os vampiros ainda podem ter o CPF cancelado por razões externas. Do contrário, eles não envelhecem e podem viver indefinidamente. Em Drácula, por exemplo, o conde tinha séculos de existência, acumulando conhecimento e poder através do tempo. Controle mental, a capacidade de hipnotizar qualquer pessoa a curta distância através do contato visual ou até mesmo pela voz. No folclore europeu, especialmente nas tradições eslavas, vampiros eram temidos por sua capacidade de manipular ou encantar vítimas, atraindo-as para armadilhas, e não há menção explícita de que a mordida era um pré-requisito, ou seja, ele só precisa estar perto para te enfeitiçar. Só a sua respiração é o maior presente que poderia me dar. Força sobre-humana. Tá, mas quão forte um vampiro pode ser? A ponto de lançar homens adultos no ar como se fossem uma criança. Ainda em Drácula, de Bram Stoker, ele enfrenta múltiplos oponentes, como os caçadores liderados por Van Helsing, com força suficiente para dominá-los, mostrando sua superioridade física. Ele também é descrito escalando as paredes do seu castelo na Transilvânia como um lagarto, desafiando a gravidade com facilidade. Regeneração e resistência. Como os lobisomens, vampiros podem se recuperar rapidamente de ferimentos, exceto aqueles causados por fraquezas específicas, como estaca, fogo, prata, entre outros. E a lista de poderes e habilidades continua: metamorfose, controle de animais, visão noturna, velocidade sobre-humana, visão aguçada e por aí vai. E bom, até aqui, não parece que é possível vencer essa criatura diabólica, até lembrar que temos essa belezinha aqui. E vampiros, meus amigos, como já sabemos, são extremamente vulneráveis a fogo e calor, uma espécie de aversão natural. Tá explicado porque não tem muitas histórias de vampiros aqui no Brasil. Mas enfim, isso nos dá uma grande vantagem. Um dos maiores requisitos para que o vampiro tenha a chance da vitória é a proximidade.
E com risco de virar churrasco de morcego, bem provavelmente ele não arriscaria, anulando completamente o controle mental, sedução vampírica e o combate corpo a corpo. Vale lembrar que não é só o fogo quem anula tudo isso. O alho, crucifixos, água benta e outros símbolos religiosos podem repelir vampiros e evitar um combate próximo. Para complementar, lhes apresento a irmã mais nova da nossa querida Benelli, a Beretta 1301, espingarda semiautomática de calibre 12 projetada para defesa e ação rápida. Ela entrega 3.000 joules por tiro, destruindo o coração ou decapitando com 1 a 2 disparos de 10 a 20 metros. Sua cadência também é rápida, 4 tiros em menos de 1 segundo. Como sempre, balas de prata e algumas grandes explosivas de brinde. Com um time de 5 a 7 homens, não iria sobrar nenhum vampiro para contar história, a não ser que eles fossem fãs de churrasco chinês. Pessoal, é como diz o ditado, conhecimento é poder. O resultado de hoje deixou claro que com o tempo, conhecimento e criatividade, a humanidade se torna imbatível. Mas ok, eu confesso, se algumas entidades e criaturas estivessem nessa lista, seríamos completamente esmagados. Um exemplo disso é nesse vídeo onde conto como seria um romance entre humanos e algumas criaturas mitológicas. Daria certo? É o que vamos descobrir. Mas antes disso, deixe seu like e se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Um beijo e nos vemos em alguns minutos.